Boa tarde a todos e a todas, boa tarde, pessoal. Feliz de mais uma vez poder estar aqui com vocês nessa terça-feira, nas nossas conversas civilísticas, e hoje eu tenho o enorme prazer de receber o professor Bruno Zampier. Bruno é um cara, gente finíssima, a gente já conversou várias vezes pela internet, nós nos encontramos uma vez num evento aqui, o cara, puta gente boa demais, e, não, é assim. E aí, eu vou fazer a apresentação formal, depois eu faço a apresentação menos formal, que é o mais importante. A formal é a seguinte, professor Bruno Zampier, professor Bruno é delegado da Polícia Federal, certo, Bruno? Aí aquela parte das qualificações eu nunca acerto, velho, mas depois você me ajuda. Mas ele é doutorando pela PUC Minas, salvo engano, orientação da professora Maria de Fátima, né? Sim, Fatinha, é isso aí. Que eu vi você tomando bronca dela no episódio do Supremo Cast que ela tava lá, cara. Não tem jeito, orientador, né? É isso, né, cara? Não tem como. Bruno é professor do curso Supremo, que é um curso preparatório para todo qualquer coisa tem lá no Supremo, depois o Bruno explica direitinho. E agora, eu já li muita coisa que o Bruno escreveu. O Bruno tem uma obra maravilhosa sobre direito digital, uma referência, né, bens digitais, mais especificamente. Aí, Bruno, boa. E aí ele vai falar melhor sobre isso também. Mas ele vai falar disso também, mas eu faço antecipadamente aqui uma orientação. Alguns dos alunos já me ouviram falar disso, eu já falei isso no grupo de pesquisa e falo aqui para vocês. Ouçam o Supremo Cast, tá? É um podcast que o Bruno faz ele, o Francisco, né, Bruno? E agora Francisco, tem a Carol. Carol, nós três. Três e a cada episódio é um tema diferente. Eu estou terminando de ouvir o penúltimo episódio. Eu ainda não ouvi o dessa semana, Bruno, que eu já vi que vai ser maravilhoso, que é falando sobre racismo, que é muito interessante. Legal, eu quero ouvir. Bruno, eu vou fazer... E antes de começar, cara, eu estou terminando de ouvir o que fala de federalismo. Que irmão, monstro, né, cara? Cara do céu, que espetáculo que está aqui. Então, muito legal, aos alunos, em todas as plataformas, tem no Deezer, tem no Spotify, tem YouTube. Acompanhem, cara. Para os nossos alunos do grupo de pesquisa, tem um que foi, acho que da primeira temporada, que é falando sobre feminismo, com a professora Maria... Com a professora Elisa Moreira. Elisa Moreira. Elisa é fantástica, cara. É sensacional. Ela é delegada e faz mestrado em relações sociais, cara. Ela é muito, muito foda. Assim, eu sou muito suspeito para falar, e não é porque o Bruno tá aqui não, mas assim, eu tô viciado, cara. Assim, é claro que eu tenho que confessar também, Bruno, que eu ouço aqueles que não têm a ver com direito penal. Eu sou obrigado a confessar esse lado. Que Francisco, que eu sei que é mais do direito penal, não me ouça. Mas, cara, olha, tem alguns para mim. Aquele com a professora Maria de Fátima é maravilhoso, do biodireito. Biodireito foi muito legal, cara. Tem um que você fez com o Bernardo, cara, que eu não vou lembrar qual que é o tema, que é de liberdade de expressão. Meu, esse é campeão, né, cara? É maravilhoso. Assim, se eu for ficar falando aqui, a gente vai passar só o nosso bate-papo falando disso. Então, melhor do que eu fazer uma apresentação para vocês, depois do nosso bate-papo, ouçam os podcasts do Supremo Cast. O Bruno é um dos apresentadores, cara. Ele está sempre lá, opiniões muito interessantes e contundentes. E o que eu acho mais legal... Não pode dar crítica. E o que eu acho mais legal, Bruno, eu acho que eu já até comentei isso em mensagem contigo, mas é assim, tem muita informação, tem muita qualidade, mas para mim o mais legal que tem é que em quase todos os episódios, quando não é um tema que o Bruno está 100% na área dele, ele fala mais ou menos assim, cara, eu não sei, eu vou ouvir isso que você tem para dizer, eu vou estudar mais, e eu acho que isso é muito importante para a gente. Eu estava falando com a minha mulher ontem sobre isso, Bruno, parece que algumas pessoas têm uma dificuldade enorme em dizer assim, não sei, não conheço. Toda semana, cara. Pô, não sei. E as dicas, no final de cada episódio, galera, tem as dicas de livro, filme e tudo mais. E aí, mais uma vez, atrapalho. Bruno, eu comecei a assistir um que você indicou, que é o Explained, que tem Explained é fantástico, do Netflix, né? Na Netflix. Eu assisti uns 4 ou 5 já, cara. Você vicia, né, cara? Porque é muita informação de qualidade.
é bom demais aquilo. Então, pessoal, aproveito aqui, o Bruno vai fazer as indicações dele lá ao final, mas quem puder, depois, são episódios curtinhos de 15, 20 minutos, tem no Netflix, chama Explained. É muito bom, fala de tudo Muito quanto é bom. tema diferente. Eu ouvi, um dos últimos que eu vi foi o da música. Cara, é maravilhoso aquilo. Esse eu não Você vi fala assim, ainda. é um negócio que, assim, né, do que o cara vai falar sobre música diferente? É muito bom. Enfim, eu já falei demais, Bruno, me desculpa, a Que apresentação isso, foi cara? quase que É um bate-papo. um processo de introdução ao estudo do direito aqui, mas vamos lá, eu convidei o Bruno e agradeço demais, Bruno, por ter atendido o meu convite, agradeço em meu nome pessoal, de verdade, agradeço em nome da Universidade Federal da Bahia. Bruno é um dos, assim, acho que dos caras do direito, o Bruno é um dos caras que tem mais seguidores no universo internetico, que ele faz toda a programação do Supremo, tem a TV do Supremo também, né, Bruno? Tem os cursos e tudo mais. Então, depois, quem quiser pesquisar um pouco mais, Bruno vai dar as indicações, mas hoje eu convidei Bruno, a gente estava batendo papo, eu convidei ele para falar sobre... o nosso começo da conversa era o que ele tinha para sugerir, para falar vinculado à ideia de direito digital, bens digitais, e aí no nosso bate-papo surgiu a ideia de falar sobre fake news. Então, eu achei um tema muito interessante. Bruno tem um estudo muito aprofundado sobre responsabilidade civil e acho que vai fazer uma ligação perfeita. Então, pessoal, aproveitem hoje. Temos aqui Bruno Zampier. Bruno, mais uma vez, obrigado. Fake news e responsabilidade Isso, civil, graça, tudo... bicho. Você fica me para com isso. apresentando tanto aí que eu tô sem graça, cara. Para com isso aí, velho. Não. Isso mostra o cara. Super gente fina, super acessível, Não, sem super gente frescura. boa. E depois procurem lá nas redes sociais, Bruno Zampier, tá? Acompanhem lá, ele está sempre postando as coisas e acompanhem o Supremo Sempre Cast. postando uma polêmicazinha lá gostosa pra gente debater. Uma briguinha de leve. Bruno, manda lá, cara. O que você pode internet. contar pra gente sobre fake news e responsabilidade civil, velho? Vamos lá. Bom, cara, primeiro, obrigado aí pelo convite, Leandro. Eu sei que eu devolvo todos os elogios que você me fez, eu devolvo eles em dobro. Você também é um cara super legal, que a gente se conheceu em São Paulo, super humilde. E as pessoas se conectam, né, cara, pelos valores que elas têm. Eu acho que eu sinto muito, eu vibro nisso. Eu vibro sempre assim. Eu não consigo ficar naquele ambiente jurídico que é de muita gente pedante, vaidosa. Então, talvez por isso que a gente tenha se falado lá nesse congresso em São Paulo. A gente estava no cantinho ali, né, cara, de boa. Você, pô, te conheço e tal. A gente começou a conversar e foi super legal. Obrigado aí pela dica do Supremo Cast. A gente já entregou 38 episódios. Semana que vem a gente entrega o último concurso, que vai ser um paralelo da jornada do concurseiro com aquele seriado do Netflix, o The Last Dance, do Michael Jordan. Então, a gente fez um paralelo, cara, dos valores do Michael Jordan na pessoa do concurseiro. Então, o de semana que vem também está muito massa. Então, a gente faz eu tenho vários projetos, né, cara? Inúmeros projetos, sou multiplataforma mesmo. Enfim, o Supremo Cast que você indicou aí, que você está ouvindo sempre, é realmente um dos meus projetos que eu idealizei e executei, que eu mais gosto, porque eu sei que é um conteúdo de valor, um conteúdo gratuito e que ajuda muita gente, pô, cara, várias pessoas, vários alunos, pô, Bruno, eu tô aqui na faculdade, estava sem um tema de TCC, aí eu fui ouvir o Supremo Cast e descobri meu tema de TCC, cara, já valeu a gravação do cast, né? Você já ajudou alguém ali a se descobrir uma linha de pesquisa, a caminhar naquele segmento, então o E o que eu cast acho legal, Bruno, para falar para o pessoal, é assim, é um podcast que é técnico, é jurídico, fala de direito, basicamente de direito, mas é leve, cara. Ao mesmo tempo, não é um negócio pesado, assim. Tem muito podcast de direito que é chato, vai dando sono, né, cara? Você começa a dormir. E quem não ouve podcast ainda, eu tô vendo aí a Larissa, a Júlia, a Elisa, a Aline, a Kiz Zerola aí, Gabriele, Kizzy, né? Isso, A Kizzy. isso. A Gabriele, o André e o Caio, a Fernanda, o Railson, a galera toda aí, ó. Tem pouco a gente pode falar com um por um, vocês podem interagir comigo a hora que vocês quiserem. Coloquem na sua rotina escutar podcast. Hoje tem sido uma das maiores fontes de conhecimento para mim nesse ambiente de muita informação que a gente tem. Ouvir podcast tem sido muito construtivo para mim, especialmente. Então, eu faço isso já há 4 anos, praticamente todo dia. Então, estou andando menos de carro porque eu estou em isolamento social, né? Mas às vezes eu vou aqui em casa, vou dar uma malhadinha, dar uma treinada ali na sala, no jardim, fonezinho, podcast na orelha. Vou fazer uma viagem, fonezinho
podcast para dentro, sabe? Vou pegar a estrada, vou para o trânsito, vou, às vezes, arrumar a casa, né? Porque estou sem diarista aí nessa época da pandemia, cara, então tem que ralar aqui na casa, limpar esses livros, podcast no ouvido. E você vai ganhando conhecimento sem nem ver. E é muito leve, muito legal, e a gente está muito feliz, sabe, Leandro? Porque o nosso podcast tem sempre encabeçado aí a lista dos podcasts jurídicos mais ouvidos do Brasil. Esse de semana passada sobre federalismo brasileiro é obrigatório para todo aluno de direito, para você entender a história das constituições, confundindo-se com a história brasileira. Isso dá uma visão macro, né? A gente precisa ampliar os nossos horizontes e não reduzi-los. E eu acho que a gente está numa fase muito triste de redução de conhecimento, até pelo volume de informação que a gente acaba tendo todo santo dia. Então, eu recomendo aí, fazendo voz aí, fazendo coro ao meu amigo Leandro, que vocês escutem Supremo Cast. Está no YouTube, está no Deezer, está no Spotify, está no SoundCloud, está no Apple Podcast, está em todas as plataformas aí, tá bom? Bruno, com quem que é o do federalismo que eu esqueci, cara, por favor? Com Paulo Nasser. Ele é um professor Paulo de Nasser. lá do Rio, né, mora em Santa Catarina, o cara é muito fera, mestre em Direito, autor de livros, professor há muitos anos. O Nasser é brincadeira, conhece muito, né, cara, de constitucional. Cara, e assim, eu tenho ouvido bastante quando eu ando, né? Então eu acho que isso está me ajudando também, cara. E assim, tem a parte que ele explica, que é uma aula de história que ele dá, da Constituição do Federalismo norte-americano, né? Melhor, de toda a construção do Estado norte-americano e a construção do Brasil, fazendo a correlação. Nossa, velho, de verdade, é um negócio assim que você não vê em aula de história. Não, você não vem em aula de história. Cara, é bom demais. Enfim. É de uma cultura. Obrigado, cara. Galera, de verdade, ouçam. Eu ouço, assim, toda semana eu ouço. E são longos os podcasts, porque assim, dá pra você ouvir são bem 2, 3 vezes. Eu ouço em pedaços. Por isso eu falei que o último eu tô na metade dele. Um episódio por semana, né? E aí, nesse um episódio por semana, toda segunda-feira sai às 5 da tarde. Então, ontem, há 24 horas, aí saiu de racismo. Você vai escutando ele ao longo da semana. Tem gente que gosta de escutar 2 vezes, porque acaba, às vezes, se desconcentrando na atividade que está fazendo. Sim. E tal. É sempre uma lição muito importante a gente trazendo juristas do Brasil inteiro. Depois eu vou te convidar aí, viu, cara? Pra você participar também dos prêmios. Vai ser um prazer, velho. Vai ser um prazer. Mas, Bruno, deixa eu parar de te atrapalhar. Aí, né? Me conta sobre fake news, velho, porque eu sou de uma época em que chamava mentira. Me explica essa história, velho. Certo e errado, né? Pois é. Cara, eu tenho estudado já desde 2013, por aí. Eu comecei o meu estudo mais profundo, então já tenho 7, 8 anos, que eu estudo bastante a questão de redes sociais e eu enquadro redes sociais como um novo tipo de propriedade que a gente é titular, né? Se a gente pegar aquela visão tradicionalista do nosso Código Civil, hoje estava até dando aula de reais lá no Supremo de manhã, a gente tem um Código Civil baseado especialmente em bens corpóreos. Então, ele fala da aquisição dos bens móveis, da aquisição dos bens móveis e imóveis, né? Da questão da perda desses bens. E quando vai falar de alguns direitos reais, como superfície, laje, servidão, usufruto, hipoteca, anticrésito, penhor, uso, habitação, direito promitente comprador, uso especial, concessão de uso especial para fins de moradia, concessão de direito real de uso, são todos exercitáveis, em sua grande maioria, sobre bens imóveis, um ou outro sobre bens móveis. Então, essa dualidade, que é uma dualidade clássica no direito civil, é a dualidade que está constando lá no nosso código. E a realidade dos bens incorpóreos, ela sempre ficou relegada, não sei se você percebeu isso já, Leandro, a leis especiais. Então, a gente tem a lei de propriedade intelectual, a gente tem a lei de marcas e patentes, a gente tem a lei do software, ou seja, a gente tem uma série de leis, especialmente a lei da década de 90, que trabalham a propriedade incorpórea em microsistemas próprios. E eu tenho defendido, nesse meu livro aqui que eu mostrei para vocês, Bens Digitais, que a gente precisa de criar um microsistema próprio de tutela, de proteção dos bens digitais. Não é simplesmente fazer uma modificaçãozinha no Código Civil. Não. A gente precisa de expandir e entender que há um novo tipo de propriedade de bens incorpóreos vinculadas ao nosso momento social, que é o momento de uma sociedade hiperconectada. Nós estamos aqui, ó, vocês estão aí na Bahia, eu estou aqui em BH, em Belo Horizonte, em Minas Gerais.
E nós estamos aqui, batendo esse papo, dialogando, jogando essa conversa aqui para a gente ampliar os nossos horizontes. Então, é muito comum que hoje todos nós sejamos titulares de bens digitais, em maior ou em menor escala. Todos vocês têm uma conta de e-mail, todos vocês agora têm uma conta de algum aplicativo de vídeo, como nós estamos usando esse aqui, né? Todos vocês têm uma rede social, seja um Twitter, seja um Facebook, seja um Instagram, seja um Snapchat, seja um TikTok, né? Fazer uma dancinha do TikTok aqui. Ou seja, todos nós estamos mais ou menos vinculados no ambiente digital. O Leandro falou, o Bruno tem alguns seguidores. Sim, eu tenho muitos seguidores em redes sociais. Então, a minha rede social, quanto mais seguidor eu tenho, quanto mais engajamento essa minha rede social gera, é claro que ela vai se tornando um ativo para mim, do ponto de vista econômico mesmo. Então, Leandro, eu chego lá para o pessoal da Foco, da Juspodium, e falo assim, pô, manda um livrinho aí para mim, cara, e tal. Os caras mandam um livro, por quê? Porque sabe que me mandando um livro eu vou divulgar, aquilo vai engajar, seguidores meus vão comprar. É lógico que eu não sou uma Gabriela Pugliese, né? Mas, assim, a gente tem um certo nível Ainda bem, né, Bruno? Né? Ainda bem, né, cara? Não vendo, Porque não faço festa na pandemia. Num dos últimos podcasts você fala sobre isso. E acho que é interessante você falar também, algo que você comentou em um dos últimos podcasts sobre esse tema, que muitas vezes a questão do valor dos bens não materiais ou dos bens digitais, ele acaba sendo tão relevante que as pessoas ofertam isso como produto, né? Eu acho que tem alguns episódios atrás você fez esse comentário, que muitas vezes a pessoa chega para vocês no Supremo e fala assim, tenho aqui uma página com não sei quantos mil seguidores, mas aí você vai ver, o cara tem 3, 4 curtidas em cada coisa. Você percebe que alguma coisa errada tem. Fazenda de robôs, né, meu amigo? Hoje em dia, fazendas de robôs que ficam aí na Austrália, na Nova Zelândia, na China, na Indonésia, né? E com puta valor econômico, né? Porque os caras vendem isso. Teve um caso curioso, Leandro, de uma aluna minha, né? Eu conheci ela aqui do presencial de Belo Horizonte, tal, estava ali todo dia na sala, mandava sempre mensagem no Instagram, tinha lá 2, 3 mil seguidores no Instagram. De repente ela me bateu com 90 mil seguidores no Instagram. Eu olhei e falei, como que essa menina arrumou 90 mil seguidores assim, um raio de 6 meses, né? O que é isso, cara? Fazenda de robô, né? Tem muitos serviços desses na internet, você consegue turbinar o seu perfil. E, infelizmente, o direito não escapa disso. Muita gente com muitos seguidores e sem conteúdo nenhum, né? Então, a gente tem muito disso também. Então, cara, eu entendo que a gente tem uma nova titularidade, seria uma nova propriedade. Até o Nelson, né, o nosso presidente lá do IBERC, meu padrinho, Nelson, ele colocou no livro dele aqui de reais, né, citando o nosso livro aqui, que é um novo tipo de propriedade, que a gente tem que reconhecer isso. Os Estados Unidos já fizeram uma lei, um microsistema próprio para tratar dos bens digitais, a questão da herança do bem digital, se ele é transmissível ou não para os herdeiros, né? Está tendo uma questão super legal agora. Imagina se esse Felipe Neto, que virou agora de novo, né, a febre do momento aí da discussão política brasileira, se o Felipe Neto, galera, ele morre amanhã, ele tem um canal lá com 35 milhões de pessoas no YouTube, qualquer vídeo que ele publica lá, ele tem 5, 10 milhões de views. Então isso gera dinheiro, isso gera publicidade, isso gera engajamento. Será que o Felipe Neto vai levar para dentro do caixão todo esse engajamento? Será que o YouTube vai monetizar isso? Será que esse dinheiro vai ficar para o YouTube? Será que seria aqui, Leandro, um enriquecimento sem causa? Se o YouTube não der isso para a família? Será que a família tem direito de herdar isso? Quando é que aquele conteúdo deveria cair em domínio público e o YouTube não estaria mais obrigado a pagar a família? Tá vendo? São cada questão aqui interessante. A gente sabe, se um cara desse youtuber famoso morrer, o canal dele não morre, o canal dele duplica o número de acessos, né? Porque a morte gera uma curiosidade. Vocês viram lá o Kobe Bryant, aquele astro da NBA. Ele tinha 11 milhões de seguidores no Instagram, depois que ele morreu, ele já bateu 15 ou 16 milhões. Então, só depois da morte, ele conseguiu mais 50% de seguidores no mundo inteiro. Então, isso hoje tem um valor. Ele é um valor econômico, sim, e ele pode ser também um valor existencial. Então, na minha rede social, eu não me furto de dar opiniões, sejam elas opiniões sobre futebol, sobre política, sobre direito, sobre literatura. Ali, como eu falo, né, Leandro? Meu perfil, minhas regras. Não tem aquele negócio, meu corpo, minhas regras? Pois é, meu perfil é meu corpo eletrônico. Então, eu tenho o meu perfil e ali quem dita as regras sou eu.
em conjunto com a rede social que me franqueia o acesso àquele tipo de serviço. Claro, eu assinei um contrato de adesão no ambiente digital. Então, quem faz as regras de utilização sou eu, juntamente com outro contratante, que é o fornecedor, aquele provedor de conteúdo. Então, eu acredito, e eu defendo isso, que os bens digitais são um novo tipo de propriedade que não se encaixa em nenhum tipo de propriedade tradicional, ele se encaixa dentro do gênero bens incorpóreos, e eu acredito que nós devemos ter um tratamento específico, um regramento específico, um microsistema próprio de regulação, de regulamento desses bens digitais. Eu acredito, Bruno, tenho defendido isso aí há bastante tempo e acho que os exemplos, sabe, Leandro, eles começam a se acumular. Você ia falar Sim. alguma coisa, cara? Não, ia. Há 2 ou 3 semanas a gente conversou com a Ana Carolina Brochado. Ela até fala do teu livro, ela indica teu livro na hora do nosso bate-papo. Ela é fera demais. E esse é um ponto que eu acho que é crucial, porque num dado momento, eu não posso esquecer que essas páginas são páginas pessoais. A página do Felipe Neto é uma página pessoal dele. Sim. Tem lá, sei lá, 30 milhões de pessoas que o acompanham. Uhum. Ele morre, isso é patrimônio? É patrimônio mesmo? Vai ser dividido? Qual vai ser o valor? E aí, a grande pergunta é, qual é a destinação que se pode dar para esse material também? Quem pode usar esse material? Será que alguém pode continuar a página dele? Porque uma das coisas que a gente comentou quando falou com a Ana Carolina aqui, cara, que é uma coisa que me preocupa nesse contexto, é que a gente corre o risco, né? A gente não sabe como isso vai acontecer, mas a gente corre o risco de que essas páginas pessoais virem como os livros de direito, as doutrinas, que são atualizadas por outras pessoas depois que os autores morrem. Sem dúvida alguma. Eu tenho um pouco de receio desses livros, cara. Assim, eu sei que muitos deles são muito bem atualizados, eu tenho colegas que atualizam esses livros, mas, ao mesmo tempo, cara, sempre me bate assim no peito aquela sensação, porra, será? Será que a pessoa teria será mesmo que é o pensamento do autor, né? Cara, porque assim, acaba virando uma coxa de retalho no final das contas. Eu tenho um pouco de receio disso, mas eu acho que o ponto que você traz é exatamente o encaminhamento das nossas coisas, porque é a responsabilidade de quem vai receber esse material. E eu defendo, cara, o seguinte, se a gente pode optar por transferir isso para a família do morto, ou deixar com o provedor, é uma escolha muito fácil para mim qual botão clicar, sabe? É para a família do morto, sem dúvida alguma. Afinal de contas, aquilo ali foi produto do intelecto dele. Se a gente pensar num canal de YouTube, Sim. se eu pensar numa rede social, né? E a gente pode ir muito além do testamento. As pessoas estão vendo só a questão da eficácia pós-mortem. E eu acho que a Ana trabalhou mais esse viés, que é um viés que eu trabalho bastante no meu livro. Mas agora, na atualização da segunda edição, eu já estou indo muito mais além. Se é uma propriedade, a gente tem poder de disposição. Né? E como é que vai ser esse poder de disposição? Eu posso ser titular aqui de um canal com 30 milhões de pessoas, eu posso simplesmente deletar ele. Sim. E ninguém pode fazer nada contra isso. Né? Eu cansei de ter vida no YouTube, cansei de ter Instagram, eu vou simplesmente deletar o meu canal. Ou, olha que legal, eu não sei se vocês viram, pessoal, onde é que tem aqui o chat? Tem chat aqui para eu ver a galera teclando ou não? Na parte de cima aqui tem 3 pontinhos. Achei. Achou? Beleza, que aí eu vou vendo a galera comentando aqui, ó. A Larissa Peixoto já falou, valeu, prof. Que ela pediu para o nome dos Primocasts, já passou para ela. Estou aqui vendo aqui agora o bate-papo, se vocês quiserem interagindo, vão aproveitar aqui, a gente vai bater no papo. Mas olha só, Larissa, você viu que aquele comediante, o Paulo Gustavo, aquele que faz Minha Mãe é uma Peça, tá lá no Multishow, né? Ele tem milhões de seguidores no Instagram, milhões, e ele transferiu, né, para aquela professora maravilhosa que é a Djamila Ribeiro, né? Ele transferiu para ela, olha que legal, no mês de junho, a página dele do Instagram. Ele falou assim, ó, eu acho que é muito importante a gente debater sobre racismo, eu não tenho o mesmo conhecimento, e eu tenho muito mais seguidor que a Djamila. Então é o seguinte, Djamila, toma aqui, ó, vai administrar minha página agora no mês de junho. Então você pode fazer o post que você quiser, pode educar os meus seguidores, a gente precisa ampliar a consciência sobre o problema do racismo no Brasil. Olha que fantástico, cara. Ele está fazendo o quê, na verdade? Leandro, um comodato de bem digital, cara. Olha que eu vi isso, eu falei, bicho, é um comodato. Olha que tema fantástico aí para quem está procurando uma tese, né? Uma tese, uma dissertação, ou mesmo uma monografia aí, ó. Comodato de bens digitais.
Estou colocando isso no meu livro, achei esse exemplo fantástico. Vamos supor, Leandro, que o Felipe Neto está devendo um banco, ele pegou um empréstimo. Será que o banco pode chegar assim para o juiz e falar, eu quero penhorar todo o dinheiro que ele recebe pelo canal dele? Isso vai ser verba alimentar, cara? Ou isso não vai ser verba alimentar? Se ele provar que ele é um youtuber e vive daquilo. Olha que discussão interessante sobre bens digitais. Eu estou devendo um banco, aí ele olha lá, pô, o Bruno não tem patrimônio nenhum para penhorar. O Bruno é um devedor, né, que não tem patrimônio. Mas espera aí, o Bruno ele é titular aqui de 800 mil milhas em 3 companhias aéreas. Eu vou penhorar essas milhas e vou fazer com que essas milhas sejam alienadas num site de venda de milhas e vou obter um preço. E desse preço aí eu vou exatamente colocar esse valor no meu bolso depois dessa expropriação levada a efeito pelo Estado. Ou será que eu posso estipular numa escritura pública que a minha rede social é inalienável e apontar uma causa para isso? E se eu quiser vender meu perfil para você, Leandro? Leandro, eu tenho 90 mil seguidores, cara. O meu perfil é basicamente de alunos de direito e alunos que seguem aí uma linha de direito civil. Cara, você não quer comprar meu perfil? Fica aí com os 90 mil seguidores, não tem robô nenhum, é só gente mesmo de verdade, CPFs, é um estádio de futebol cheio. Então, cara, fica aqui, ó, te vendo aí por 30 mil reais, tô precisando do dinheiro, eu construo outra rede social para mim do zero. E toma essa audiência aí. Será que a minha audiência, ela vale dinheiro, cara, né? Será que Posso exigir de você uma quarentena disso também, Bruno? Ou seja, pode. Você me vende, né? Exatamente. Você me vende, mas você se compromete a não abrir uma rede social. Não concorrência, né? É. No âmbito da autonomia privada, qual que seria a vedação para isso? Nenhuma, a meu ver. E muitas das coisas que você está suscitando aqui, cara, se eu for parar para pensar, são coisas que a gente até tem mecanismos para usar já hoje, mas que não são utilizadas. Por exemplo, por que eu não posso, numa execução, oferecer bens a penhora, oferecer as minhas milhas do cartão de crédito? Exatamente. Agora, na prática, pelo menos até onde eu me lembro, até onde eu tenha lido, isso não é algo que aconteça. O que acontece? A comunidade jurídica, Leandro, e é bom a gente bater esse papo aqui com essa galera que está nos assistindo, a comunidade jurídica ela não está ainda visualizando isso de uma forma clara. Eu tenho certeza. Você ainda não entendeu, cara. Na hora que os advogados entenderem que isso é patrimônio, é bem digital, tem um viés existencial, tem um viés patrimonial, eles vão começar a entender que esses bens podem sim ser penhorados, que esses bens podem sim ser dados em garantia. Por que não? Você aceitaria, como credor, o canal do Felipe Neto em uma garantia, né? Vamos estipular aqui uma garantia que ele está dando isso em penhor, porque é um bem móvel. Vamos tratar isso como bem móvel, né? Um contrato que ele tem, e ele é credor daqueles créditos que ele recebe do YouTube lá mensalmente, trimestralmente. Então, será que eu posso colocar isso como sendo uma garantia? A partir do momento que a gente reconhece isso como uma nova propriedade, como eu fiz e como alguns autores já estão nos citando, a coisa começa a ficar mais clara, mais fácil, e aí as teses jurídicas começam a ser construídas. Então a gente nunca viu, por exemplo, eu não sei se a Ana Carolina falou sobre isso, mas eu falo no meu livro, a gente não vê normalmente alguém fazendo um testamento digital. Exato. A gente não vê normalmente um advogado arrolando esses bens num inventário. Você nunca viu lá assim, ó, das milhas aéreas. Sim. As milhas aéreas que eram titularizadas pelo Bruno são transferidas nesse inventário para a sua filha como única herdeira. Oficie-se as empresas administradoras de milhas aéreas para transferir a titularidade. Por que está acontecendo, cara? Um enriquecimento sem causa. As companhias aéreas estão simplesmente embolsando aqueles valores. Exato. E para pensar, velho, uma coisa muito simples. Eu sou de São Paulo, mas dou aula em Salvador. Então eu venho para São Paulo, eu estou em São Paulo agora nesse período de pandemia. Eu venho para São Paulo quase que toda semana. Cara, milha aérea para mim, você que viaja para cacete, milha aérea para mim é um negócio que tem um valor enorme, bicho. Eu também. Milha é um negócio que para mim é valiosíssimo. Das milhas, eu confiro voo por voo. Eu também, cara, porque assim, assim, como a grande maioria da população não tem esse... não precisa viajar tanto a trabalho ou não viaja por outros motivos, acaba sendo uma coisa que perde um pouco o valor, né? São poucas as pessoas que, por exemplo, resgatam
em produto mesmo, as milhas nos sites das empresas, isso vai se perdendo. Então, eu acho que também isso tem muito a ver com uma nova educação que a gente tem que ter como sociedade. E a gente fala de milha porque é um exemplo muito marcante que já está muito registrado na sociedade, mas pontos em programas de relacionamento em geral, né? Sim. A gente tem vários programas aí de premiação, de cashback. Exato. Eu resolvi usar um programa qualquer de cashback. Cashback é aquilo que você paga e cada compra você vai ganhando dinheiro de volta, né? Até que você pode resgatar o valor que você acumulou em compras. Então, os valores que eu depositei numa conta online de cashback, será que eles não seriam bens digitais? Os bitcoins, que a gente fala tanto hoje em dia, nas moedas virtuais, será que eles não seriam ali também bitcoins? Então, a gente tem que pensar um pouco mais nisso aí, cara, porque eu acho que é super interessante a gente desvelar isso. E onde que entra a questão das fake news aí, né? Porque as redes sociais em geral e os serviços de mensageria privada, para já usar a expressão do projeto de lei que está em trâmite no Congresso, né? O WhatsApp, Telegram, são os dois mais famosos, mas não os únicos. Eles são, hoje, rede social e serviço de mensageria privada, os grandes responsáveis pela difusão e propagação de fake news, né? Essa é a grande verdade. Se tem uma verdade no âmbito das fake, a verdade é essa. Esses serviços de provedores de conteúdo, nós temos um grande instrumento para propagação de notícias falsas. E aqui eu divido notícias falsas, Leandro, de duas formas. Aquelas que são intencionalmente falsas, onde eu quero manipular um mercado, eu quero manipular o mercado de ações, eu quero manipular um processo eleitoral, como aconteceu muito nos Estados Unidos na eleição do Donald Trump. Temos alguns documentários no Netflix sobre isso, né, como Privacidade Hackeada, que eu recomendo muito, muito mesmo. Né? Como o próprio o marqueteiro do Bolsonaro falou ontem numa entrevista no Globo, eu não sei se vocês leram, ele falando do exército de robôs que pauta a discussão política do Brasil, está pautando a política do Brasil há muito tempo e a gente parece não perceber, mas somos contingenciados o tempo inteiro por esses robôs. Enfim, eu acredito que as redes sociais e os serviços de mensageria privada, eles são, claro, instrumentos a serviço das fake news. Seja uma fake news proposital, como eu falei, seja uma fake news que seja desconhecimento. Se eu gravar aqui agora um vídeo sobre o vírus do Corona 2019, do Corona 19, da Covid-19, eu vou falar besteira, eu vou falar merda. Porque eu não sou infectologista, não tenho o mínimo de instrução nesse assunto, sou um absoluto ignorante. Então, por mais coerente que seja aquilo que eu fale, por mais convincente que seja a minha retórica, eu posso estar simplesmente dando uma opinião. E a minha opinião, muitas vezes, ela pode não estar a confirmar dados científicos, dados da realidade, estatísticas. Então, a gente tem duas tarefas no primeiro momento de identificação de fake news. Primeiro, Leandro, a gente verificar se aquela fake news ela está sendo divulgada com algum propósito específico, e nós, juristas, temos que ter muito esse juízo crítico. Peraí, nós estamos no meio de um processo eleitoral, o cara manda essa notícia aqui do adversário e começa a divulgar em grupinho de WhatsApp, e olha quem está divulgando, é quem exatamente está fazendo campanha para esse candidato. Peraí, né? A gente tem que ter juízo crítico. No meio de uma pandemia, você difundir notícia de pânico, porque você está em pânico, sem ter dado da ciência, sem ter dado da realidade. Então, a gente pode ter, de forma ampla, uma fake news intencional, dolosa, né, para usar uma classificação que a gente já conhece no direito, e uma fake news não intencional, uma fake news culposa, onde eu fui apenas negligente, imprudente na análise de certos dados. Então, eu faço essa diferenciação e eu acho que é uma diferenciação importante da gente fazer. Porque, às vezes, só para concluir o raciocínio, Leandro, já te passo a palavra, às vezes, a pessoa constrói lá na origem uma fake dolosa, mas as pessoas mais incautas acabam lendo aquilo e difundindo de maneira culposa. Isso acontece no nosso grupo familiar, isso acontece no nosso grupo de amigos. Então, assim, as pessoas não percebem o quanto elas estão sendo usadas como instrumentos de manipulação de massas. Então, eu vou dar o exemplo aqui que eu sempre dou em palestra, da minha mãe. A minha mãe, ela é uma divulgadora constante de fake news.
Por que isso, cara? Minha mãe já está idosa, né? E minha mãe, tadinha, ela teve o costume ao longo da vida dela de quando ela tinha acesso à informação, era uma informação com um mínimo de credibilidade. Porque estava um nome do jornal, do jornalista, tudo por detrás. Só que agora, nesse mundo de internet, nesse mundo 4.0, nesse mundo virtual que a gente vive, isso se desfez por completo. Às vezes um cara de branco, nem é médico, grava lá um vídeo. Pô, galera, queria dizer que a Covid no Brasil não vai funcionar bastante, porque aqui é um clima quente e só dá em clima gelado, fiquem tranquilos, isso é um pânico. A minha mãe, ó, tá vendo? Não vai pegar no Brasil. Ô, mãe, quem é essa pessoa? Não sei, mas o que ele falou faz todo sentido. Ô, mãe, entre o que ele falou fazer sentido e isso ser uma realidade científica, vai uma distância muito grande. Ou seja, minha mãe está sendo utilizada como massa de manobra, assim como vários idosos que foram acostumados com outro processo de legitimação de notícia, né, um processo antigo de legitimação de notícia, eles estão sendo bombardeados com notícias falsas o tempo inteiro, sem a possibilidade de defesa, porque eles não têm aquilo que hoje é fundamental, educação digital. Se vocês veem galera da nossa idade ou mais novos difundindo fake news, imaginem os idosos. Ele lê, acredita que é verdade e repassa. Meu pai, tudo que aparece da Polícia Federal, porque eu sou delegado, ele me manda. E um monte de coisa, assim, umas viajação, umas coisas malucas. Meu pai tem 81 anos. Eu falo, pai, isso aí, né, pai, não faz o menor sentido. Isso é mentira. Isso nunca aconteceu na Polícia Federal. Ele, não? Mas como é que o cara escreveu isso? Eu falo, pai, olha só. Hoje tem gente que quer dar pitaco, quer aparecer. E hoje existe um processo que é o processo de buzz, né? O processo de tráfego. Tem muito site que ganha dinheiro com clique. Então, quanto mais clique, mais aquele anúncio é visto. Então, eu vejo isso, por exemplo, num mercado que eu estou há 22 anos, Leandro, que é o mercado de concurso. Então, nem tem notícia, por exemplo, de um edital, e tem alguns sites que publicam. O edital da Polícia Federal sai em novembro. Aí eu falo, não sai, não tem nem pedido ainda. Como é que vai sair um edital em novembro? Como é que esse cara está cravando essa data? Aí você entra na página do cara, tem 30 anúncios. Ou seja, se ele gerou lá um buzz, um tráfego de 30, 40 mil pessoas naquele site, ele monetizou o site, ele ganhou dinheiro. Ele cobrou daquelas empresas que estão anunciando. E hoje a gente está tendo até algumas iniciativas na internet interessantes, de sites que estão alertando outros sites para dizer, olha, você está aí divulgando sua marca nesse site, mas esse site aqui só divulga notícia falsa. Você quer que a sua marca esteja alinhada a sites que divulgam notícias falsas, né? Então nós temos vários sites que são, entre aspas, jornalísticos, mas não são porcaria nenhuma. São sites caçadores de cliques. Eles são ávidos por cliques. Então, eles vão julgar uma notícia bombástica que não tem nada de bombástica. Então, ele coloca lá uma headline que você fala, o quê? Né? Aí vai lá, Bolsonaro renuncia. Você clica na hora. Pô, que isso? Será que aconteceu isso? Pum. Aí vem lá, Bolsonaro renuncia o seu direito de ficar calado. Porra! Vai dormir, clica, né? Você clicou, porque você recebeu aquilo dali, se um colega seu te mandar no WhatsApp, você clica. E aí, quanto mais clique, mais tráfego. Quanto mais tráfego, mais dinheiro vai entrando no caixa daquele site que vende publicidade. E às vezes eles vendem essa publicidade para o Google, né? Para fazer remarque. Por isso que às vezes você entra num site, você viu uma passagem aérea no dia anterior, aquela passagem aérea vai aparecer para você naquele site. São estratégias de tagueamento, de pixelamento, são estratégias de remarketing. Ou seja, a gente tem que, primeira coisa para combater fake news é nos educarmos digitalmente. E educar quem está à sua volta, porque quando você traz isso do plano da inconsciência para o plano da consciência, você começa a agir igual nós aqui em Minas Gerais, desconfiadamente. Né? Mineiro é desconfiado, né, Leandro? Então a gente começa o quê? Será, né? Será, se é verdade? Eu não sei se isso é verdade, né? Oxe, aí na Bahia, né? Oxe, será, pai, que isso aí é verdade? Então, ou seja, a gente começa a ter um juízo crítico muito mais apurado, um juízo crítico muito mais interessante, muito mais relevante, muito mais importante. Então, a primeira medida é nos educarmos digitalmente. Quando eu estou em alguns grupos de WhatsApp, hoje eu participo de muito poucos grupos, eu tenho muita preguiça de grupo de WhatsApp, é um come-tempo danado isso. Sim. E aí alguém divulga lá uma notícia falsa, cara, é muito fácil a gente saber se é falso, joga no Google. Né? Então, ontem publicaram lá, a OMS fala que o Covid não se transmite com assintomáticos. Eu li aquilo, cara, a primeira coisa que eu fiz foi jogar no Google, OMS assintomáticos, últimas 24 horas. Eu fiz essa ferramenta de pesquisa, aí apareceu um monte de site, G1, UOL, Reuters, um monte de sites da mídia tradicional, CNN, divulgando aquilo ali. Então eu falei, opa, agora eu vou ler, porque agora eu estou vendo que realmente a OMS deve ter dito isso.
não é uma fake news, né, que está sendo divulgada por aí. Fui ler e entender, hoje a OMS parece que até já retificou, que houve um mal entendido na divulgação dessa informação. Enfim, primeira tarefa, cara, muito mais do que o direito, educação digital. A gente se educar os nossos amigos e educar carinhosamente, sem rota de atrito. Se eu chegar para minha mãe, porra, mãe, para de enviar fake news, ela vai ficar triste. Agora você falar, mãe, eu estava conferindo aqui, essa notícia que você mandou parece que não é verdade. Eu não achei ela em nenhum site famoso, nenhum site com credibilidade. Ela vai falar, sério, filho? Mãe, toma mais cuidado, você compartilhou isso com mais gente, né? E a gente tem que começar a ter esse processo para daqui a pouco a gente já entrar no segunda onda, que eu falo que vai ser a onda de discriminar, né? Ah, não, esse cara ali não dá não, bicho, é mó ninho de fake news, cara mala pra caramba. Igual a gente tinha no colégio como mentiroso, né? A gente sempre teve, né? No colégio, na faculdade, não, cara, não dá preguiça de conversar com aquela pessoa, ele só conta mentira, cara. Só conta vantagem. Eu não sei se aí em Minas usava essa expressão. Aqui, eu sou de São Paulo, como eu te disse, a gente falava que a pessoa era paieiro. Paieiro, já ouviu essa expressão? Né? Não, aqui é loroteiro, né? Aqui conta lorota, né? Mas sabe o que é engraçado, Bruno? O que você está falando é muito importante. Eu tinha notado aqui o lance da educação digital. E educação digital é uma parada que é muito complicada porque ela pressupõe, entre outras coisas, que você tenha interesse e boa vontade de pesquisar, de querer saber. E às vezes é muito mais fácil você olhar, sei lá, uma notícia que é falsa, você assim, puta, que legal. E vai, toca o pau nessa conversa e segue ela. O que é muito engraçado é que, assim, a hora que você estava falando um pouquinho antes dos motivos, né, que levam a fake news, não que isso se justifique, mas as pessoas acham que espalhar notícias mentirosas pelas redes sociais ou pelas vias de comunicação existentes no momento é uma coisa nova. Mas sempre que eu falo desse tema, eu trago um exemplo para os meus alunos que eu acho que é muito interessante. Se eu não me engano, essa história aconteceu mais ou menos em 1920, na década de 20 do século passado, que é o que baseia a história da Guerra dos Mundos, né? Que tem até um filme que é mais recente, mas que o George Orwell ele era um radialista e ele numa rádio, se eu não me engano, em Nova York, ele falou que a cidade estava sendo invadida por alienígenas. E essa história se espalhou no rádio, porque o rádio, naquela época, era o que tinha de comunicação. Gente saiu correndo, gente se matou, deu uma puta de uma merda. Mas isso mostra que essa questão de contar uma história não verdadeira não é atual e que muitas vezes os motivos que levam a pessoa a usar isso são motivos econômicos, às vezes são motivos de manutenção ou de aquisição de poder. Claro. E às vezes é porque hoje em dia a gente vive numa sociedade em que as pessoas elas acham que elas são obrigadas a ter opinião sobre tudo. É o que você falou agora há pouco. Velho, se eu vou falar de Covid, eu vou falar de uma maneira absolutamente superficial, porque eu não sou especialista nisso. Eu não sei se tem que tomar cloroquina ou enxofre, como o Caboclo falou ontem. Não sei se você viu essa história, né? Enfim, mas não sou eu, cara. Se você me perguntar sobre direito, eu tento falar alguma coisa. Depende, né, do direito, né, cara? Depende da discussão. Sim. Se eu te chamar para discutir reforma da Previdência, possivelmente você falar, Bruninho, chama alguém do Previdenciário aí, cara, porque eu não tenho condição de eu falar as minúcias da reforma da Previdência, né? Você usou uma frase esses dias, Bruno, que eu achei sensacional, que a gente tem que entender que hoje na sociedade você tem que aprender, você tem que saber alguma coisa sobre quilômetros de informação. Mas com profundidade, você só vai saber de algumas coisinhas. Né? Não é que é compartimentado, mas assim, a profundidade técnica que você vai dar a alguns temas, ela é relacionada a poucos aspectos. Você pode saber sobre muita coisa, você pode ter condição de dialogar sobre muita coisa, mas para fazer uma explanação aprofundada, peraí, tem algumas coisas que são... De ser bem informado para ser especialista, vai uma distância muito grande. Né? Por exemplo, eu falo, eu sou especialista em direito civil, dou aula há 18 anos de direito civil. Né? Agora, de penal, eu sou uma pessoa bem informada, eu trabalho com penal, eu dou umas lidinhas, eu sei o que está acontecendo na jurisprudência, mas assim, ô Bruno, vem aqui e dá uma palestra de uma aula de 8 horas de penal. Ô, velho, desculpa, cara, mas eu não sou especialista em penal, eu sou bem informado em penal. Então, eu consigo interagir. Então, se eu ouvir um podcast meu de penal, você vai ver eu dando uns pitacos, né? É a mesma coisa. Você está vendo aí o ortopedista falando de infecção pela Covid. Você está vendo dermatologista falando disso. Não é a especialidade do cara, mas o cara tem uma formação de base médica, né?
Então, o cara estudou vírus, infecção viral, taxa viral, remédio, medicamento, qual é a função do medicamento. Então, o cara sabe, o cara tem uma base, mas ele não é um infectologista para escrever um artigo científico Exato. e defender num congresso. São coisas diferentes. Mas eu acho que esse é o ponto, cara. Acho que aqui entra um ponto muito interessante para fake news que você colocou. Primeiro, a gente falou da educação digital, e essa educação digital, muitas vezes, é checar quem é o transmissor da notícia. Né? E, peraí, o cara está falando aqui de estatísticas do Covid. O que ele é? Ele é vereador numa cidade do interior do Tocantins. Oi? Mas ele é infectologista, por um acaso? Ele é médico, ele é cientista, ele é biólogo? O que ele é? Não, ele é vereador só e ele é dentista. Porra, velho, peraí. Né? E ele gravou um vídeo que tem tudo a ver, falando, não é assim que a gente vai evoluir enquanto sociedade da informação. Então a gente chegou no momento da sociedade da informação que a gente está agora querendo depurar que tipo de informação nós queremos consumir. Então, por que eu saí de um monte de grupo de WhatsApp? Cara, porque eu via que ali tinha um monte de informação que eu não queria consumir. Eu não queria gastar minhas sinapses mentais com um monte de besteira que o povo fica mandando o dia inteiro. Eu preferi gastar com os grupos mais interessantes, os grupos que afetivamente mais fazem sentido para mim, onde eu tenho mais proximidade com as pessoas. Sim. Então, se você olhar meu Instagram, eu não sigo nem 600 pessoas, cara. Eu conheço muito mais gente do que isso, dando aula há tanto tempo, frequentando tantos lugares, mas às vezes eu não sigo, cara, por quê? A pessoa, não sei, pode até ter conteúdo relevante, mas eu coloquei um teto. O teto que eu consigo consumir de informação são informações feitas por 600 pessoas, e já é muito difícil. Eu vejo gente seguindo 2.000, 3.000, 5.000, nada contra. Mas você não vai conseguir consumir toda aquela quantidade de conteúdo que você está optando, que você está escolhendo seguir. Então, para combater fake news... Isso não significa, Bruno... E pensar nos especialistas. Desculpa ter te atrapalhado, velho. Nada, mas acho que é importante dizer que isso não significa que você deva, ao mesmo tempo, ficar preso naquela sua bolha do grupo de pessoas que só fala aquilo que te interessa. Né? Não, mas aí entra no outro ponto. Porque é aí que eu quero chegar também. Porque a hora que você fala assim, não, eu vou seguir tais pessoas, isso não significa que você não deva saber o que há de diferente. Isso ajuda a combater a ideia de fake news também. Mas para a gente chegar nisso, eu até queria que você agregasse na história da fake news agora, que eu acho que é uma questão que é muito importante e está relacionada a isso, 2 critérios. O primeiro é da responsabilidade, não da responsabilidade civil, mas da responsabilidade que cada pessoa tem pelos seus atos, que eu acho que é um pouquinho diferente. E um outro ponto, que acho que tem influenciado demais essa discussão de fake news, que é o valor da ciência e o revisionismo hoje. Revisionismo de toda a espécie. Em que ponto, ou até que medida, isso influencia na fake news e como é que a gente pode pensar na responsabilidade civil dentro desse contexto, cara? Vamos lá. O último ponto só que eu queria falar antes da sua pergunta, que eu acho super interessante, é a questão do viés de confirmação, né? Porque quando a gente quer acreditar naquilo, a gente tem uma tendência muito maior a divulgar fake news, a compartilhar, que é o que acontece com a minha mãe. Ela queria muito acreditar que aquilo que o médico estava falando sobre a Covid era verdade. Exato. Então ela esquece a ciência e fala, eu gostaria muito que isso fosse verdade, né? Então amanhã vem assim, a legalização da droga no Uruguai reduziu 50% a violência e os índices de homicídio. Pô, se eu sou a favor da legalização, aquilo confirma o meu viés. Olha, legal, eu sempre falei, tem que legalizar a droga para diminuir a violência. Eu vou divulgar avidamente. Ainda que não tenha nenhuma estatística que demonstre efetivamente que houve a redução da violência. Por quê? Porque aí eu estou querendo um desejo. E quando a gente deseja que aquilo seja verdade, nós estamos trabalhando com uma perspectiva psicológica, que é a perspectiva do viés de confirmação. Né? E a gente aceita a exceção como regra. É claro que uma pessoa que tomar cloroquina, ela vai se curar, porque 95% das pessoas que estão doentes do Covid, elas se curam. Então, é claro que dentro das 95 vão ter pessoas que tomaram cloroquina e que vão se curar. Mas isso não confirma a utilidade e a eficácia do medicamento para a cura da doença. São coisas completamente diferentes. Mas e a notícia que confirma aquilo que a gente quer, né, Bruno? A notícia que confirma o que a gente quer nos satisfaz, cara. Claro, isso é que é, dá um isso que o foda da conversa é isso. A notícia que não te agrada, você fala, porra, que merda. Opinião, mas a notícia que confirma... Opinião, eu vejo isso, às vezes, eu critico uma coisa, eu acho uma palhaçada o governo começar a ocultar dados no âmbito de uma democracia. Eu que sou um democrata na essência, eu sou plural na essência, eu acho absurdo o governo começar a esconder dados da Covid-19. Eu acho absurdo, surreal, crime de responsabilidade, na minha visão. Eu coloco isso lá no meu Instagram, vai vir, cara, uns 10, 20
Deus acima de tudo, acima de todos, estou fechado com Bolsonaro 2022, a pessoa ela perde o juízo crítico de falar assim, peraí, realmente, cara, nós estamos numa democracia, que porra é essa de esconder dado? Isso fere o direito à informação, que é um direito fundamental, que é um direito difuso, que é um direito de todos, de informar e ser informado. Isso fere o direito de trabalho da imprensa. Como é que o jornalista vai trabalhar com dados? Como é que eu vou fazer uma análise crítica do que está acontecendo no Brasil? Como é que o SUS vai se planejar? Como é que os prefeitos, os governadores vão se organizar? Como é que a gente vai trabalhar a curva epidemiológica? Ou seja, é tão surreal que você coloca uma coisa dessa e aí você o quê? Você está atentando contra uma crença de que o governo é competente, de que o cara é mito, de que ele é o melhor do mundo, de que quem não gosta dele é do PT. E a gente começa a entrar nessas bolhas ideológicas retardadas, imbecilizantes, e perdemos completamente o juízo crítico. Então, às vezes, quando eu coloco uma coisa dessa no Instagram, eu já sei que vai aparecer uns 10 ou 20 ali xingando, entendeu? Uns 10 ou 20 xingando. Como na época que o Lula foi condenado, eu também coloquei o trabalho da Polícia Federal, eu conheço os caras que tocaram, foi um trabalho perfeito, realmente provaram muitos erros ali do Lula enquanto ex-presidente, e ele mereceu a punição que ele tomou. Então, eu coloquei isso, a Polícia Federal foi séria, o Ministério Público foi sério, ele foi condenado em todas as instâncias do judiciário. É querer acreditar num lobby muito grande contra o Lula, sabe? E assim, a gente tem que ter parcimônia nas análises, a gente tem que ter frieza, quem é do direito, de entender que provas foram produzidas, tem uma sentença de 70 laudos bem fundamentada, que não foi revertida. Então você pode ser assim, o maior apaixonado do mundo pelo Lula. O Lula é o pai Lula, ele é o melhor presidente do Brasil, ele é o cara que mais promoveu distribuição de riqueza. Tudo isso é legítimo e você consegue trazer dados. Sim. Mas você não pode fugir da realidade e falar que ele não cometeu um erro. Porque senão você está sendo um imbecil apaixonado. Tá certo, quando a gente está apaixonado, a gente comete alguns erros mesmo. A gente fica meio cego. Então eu falo, a paixão é cega, cuidado com isso. E a gente não pode perder esse juízo crítico por um viés de confirmação. Então, às vezes, uma notícia, como você falou, uma opinião, ela nos faz confirmar aquilo que a gente está pensando. Mas eu, Leandro, indo na sua pergunta, eu tenho defendido ardorosamente que a gente precisa, sim, de uma regulamentação para fake news no Brasil. Eu não sei se a gente precisa do projeto 2630 de 2020, Sim. proposto pelo senador lá, Alessandro do Sergipe, e o senador Alessandro Vieira. Ele propôs isso há um mês, gente, no começo de maio. Então esse projeto não está maduro ainda para ser votado. Não. Aqui a gente tem que ter debate, tem que trazer a sociedade civil organizada, tem que trazer os especialistas em direito digital, tem que trazer os provedores para falar se aquilo que está sendo imposto ali a eles é possível de ser cumprido ou não, ou se é uma viagem. Então isso é um processo democrático de construção de uma norma. Ela não pode ser enfiada goela abaixo. Esse projeto 2630, que estava pautado para hoje, e ontem ele foi adiado mais uma semana, porque estão esperando o relatório final da CPMI das fake news, né? Estão esperando esse relatório final. Para quê? Para poder ver se usa alguma coisa do relatório no projeto de lei. Ele já está com 75 emendas, sabe? Então ele pode virar um Frankenstein. A gente tem que debater isso 6 meses, 1 ano, para que venha uma lei que seja efetiva, uma lei que tenha sido objeto de grande debate, uma lei com amplitude democrática, não uma lei votada em 1 mês. Então eu acho que a gente precisa regulamentar. Porque é importante, Bruno, é importante explicar para os alunos, né, que um dos critérios que se discute é exatamente se os provedores serão responsabilizados pela fake news. Eu acho que esse é o ponto crucial dessa conversa. Então, eu acho complicado, né, cara, os provedores desenvolver ferramentas de inteligência artificial, de machine learning, para identificar quando é que nós teremos uma fake news ou não, porque, convenhamos, tem muito texto que dá duplo entendimento. Eu posso fazer uma baita ironia aqui, ó. Posso falar assim, parabéns ao governo Bolsonaro, hoje tivemos só 10 mortes em São Paulo, 3 em Minas Gerais, 4 na Bahia. Isso é uma crítica à ocultação de dados. E aí o Twitter olhar e falar, não, isso aqui que esse cara está publicando é falso, eu vou deletar, mas como é que a gente vai fazer aquele filtro hermenêutico? Né, de falar, o computador não assimila a ironia, né? Ele não tem a capacidade de assimilar a ironia, cara. Difícil, isso é muito complicado. Entender isso. Se o ser humano, olhando ali, um pode ler muitas vezes, o outro pode ler B, né, do que você falou, isso acontece muito em rede social. Então, eu acho que estava sendo colocado muitos deveres ali para os provedores que eles não tinham estrutura e não iriam cumprir. Eles iam simplesmente dar de ombros para a lei e a gente teria mais uma lei que não iria pegar.
Então agora eles estão debatendo sobre quais pontos são mais sensíveis e que poderia ficar nessa lei das fake news. Mas eu queria lembrar, cara, como jurista que somos, é que a gente tem instrumentos já, né, na legislação para ser combatido. Então a gente tem instrumentos lá na lei eleitoral, quando tiver fake news eleitoral, a gente pode caçar a chapa por abuso do poder econômico, né? A gente já tem instrumentos interpretativos para se alcançar a utilização de fake news, principalmente quando foi utilizado dinheiro para patrocínio dessas fake news, para distribuição em massa dessas fake news, para contratação perda de prazo, empresas especializadas. Tem perda de tempo também de propaganda eleitoral. Um dos exemplos mais claros de fake news, eu acho, e que muitas vezes a gente ignora, é exatamente da propaganda eleitoral. Acho que um dos momentos que a população já viu fake news e já viu como a resposta do judiciário é dada nesse contexto, é exatamente no processo eleitoral. O sujeito falou uma coisa que não era verdade, ele perde tempo de propaganda eleitoral, o outro fala no lugar dele. A gente tem esse mecanismo já existente, né, Bruno? Sim, a gente tem que... As instituições democráticas têm que se aprimorar para lidar com isso. Exato. Né? Então eu não vejo muito amigo promotor estudando, não vejo muito amigo juiz estudando isso. Então os caras querem tratar coisas novas com velhos paradigmas, aí fica realmente difícil da gente ter uma reconstrução, né? Vamos pensar aqui, cara, peraí, teve deputado que divulgou fake news no Twitter. Peraí, isso não é quebra de decoro? Eu acho que é. Né? A minha capacidade jurídica me faz acreditar que é. O cara tem lá não sei quantos milhões de seguidores, ele divulgar uma notícia falsa para manipular o eleitorado dele ou ser contra um adversário, isso não é quebra de decoro? Outro ponto, se um deputado divulga ou uma pessoa famosa, uma celebridade, vamos colocar assim, divulga uma notícia falsa, será que essa pessoa não poderia ser demandada pelo Ministério Público, pela Defensoria, no âmbito de uma ação civil pública para pagar danos sociais? A gente trabalha tanto a ideia de danos sociais lá no IBERC, né? Será que as fake news não poderiam produzir danos sociais? Ou até mesmo, dependendo da natureza. Não, e dependendo da natureza do ato praticado, muitas vezes, né, é uma discussão que a gente tem bastante lá no IBERC também, que o Nelson fala bastante sobre isso. A gente não quer que o sujeito seja condenado a devolver aquilo que ele gastou, mas sim que ele seja obrigado a devolver tudo aquilo que ele recebeu desse benefício. Porque muitas vezes porque muitas vezes essa fake news faz com que ele tenha um benefício enorme, claro. E a hora que ele vai pagar a indenização, por exemplo, pela utilização indevida da informação, beleza, pago, vale a pena, né? O crime compensa nesse contexto, né? E eu acho assim, né? E a gente vive um sistema brasileiro, eu não sei se ele é mundial, confesso que eu não conheço todas as sociedades do mundo para dizer que ele é uma escala mundial, mas no Brasil especialmente, cara, a gente tem muito aquele fetiche pelo direito penal, né? Então já tem projeto de lei para criminalizar a fake news, grande bosta, vai lá dar 2 a 4 anos a pena, aí o cara é condenado, vai pagar a cesta básica, não adiantou nada. Agora atravessa nele uma indenização de R$1,5 milhão como título executivo, penhorando bem deles para ver se ele vai pensar da próxima vez ou não. Né? Bate no bolso dele sentir. Cara, para pagar a cesta básica ali. Então esse fetiche pelo direito criminal que a gente tem no Brasil nos atrasa demais enquanto sociedade. Então a gente precisa usar outras ferramentas, né? Então vamos colocar uma tutela inibitória. Por exemplo, qual poderia ser a tutela inibitória? A próxima vez que ele divulgar uma notícia falsa nesse conteúdo, ele vai pagar uma astrente no valor de R$100 mil, que vai ser revestida por um fundo de ação civil pública, né? Um fundo de direito de fundo coletivo. Então, a gente tem instrumento na lei, basta querer usá-los, né? Basta ter inovação no âmbito do Ministério Público, da Defensoria, do Judiciário, para a gente viabilizar esse combate à fake news, que eu tenho certeza que ele vai ser muito mais efetivo no âmbito do direito civil, do direito administrativo, do que simplesmente colocar, como tem o projeto lá de criação do artigo 287-A do Código Penal, criminalizando com 2 a 4 anos de pena quem divulga notícia falsa e aumentando essa pena quando for no âmbito de um processo eleitoral. É bonitinho, mas vai ser um direito penal simbólico e que não vai adiantar nada. A gente tem que resolver essas questões mexendo no bolso daqueles que efetivamente divulgam essas fake news aí, abusando da liberdade de expressão. E sabe o que eu acho que é mais irritante nisso, Bruno? Eu não sei se você vai concordar comigo, cara. Mas assim, o aluno de primeiro semestre de uma faculdade de Direito, ele aprende lá Direito da Personalidade, artigo 11 e 12, salvo engano, e tá lá. Se a gente entender que direito à informação é um direito fundamental, eu posso incluí-lo no contexto até de um direito da personalidade. E toda ofensa a direito da personalidade pode ser ou rechaçada, se ela já ocorrer, ou impedida. Isso está lá, cara. Artigo. Cara, é a essência da essência do direito civil. É direito à informação, é direito à educação, direito ao acesso à
desinformação, né? Se há fake news que estão sendo divulgadas, isso está prejudicando o meu correto acesso à informação. Então, a gente tem que trabalhar, cara, a desinformação. Eu prefiro muito mais lei de combate à desinformação do que lei das fake news. Isso não E vai eu não alcançar a gosto da expressão população mais fake news, pobre, cara. né? A gente vai usar estrangeirismo aqui? Pô, peraí. É. Então, é muito melhor falar lei de combate à desinformação. Eu acho, pelo menos eu acho que esse deveria ser o nome Eu da lei. concordo contigo, assim, plenamente, cara. Eu costumo repetir isso de forma bastante contínua. Até brinquei no começo do nosso bate-papo. Para mim, não é fake news, cara. Para mim, é mentira. As pessoas parece que glamorizam a expressão fake news, aí querem colocar nesse mesmo contexto liberdade de expressão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode falar a besteira que você quiser falar, tá tudo certo, desde que não seja crime, fale a besteira que você quer falar. Porém, responda por isso. Se responsabilize por isso. Eu não quero que ninguém vá preso. Bem porque ninguém vai preso. Nesse contexto. E a gente Não quer vai aumentar acontecer. a população carcerária ou a gente quer resolver o Para problema? quê? Para quê? E tudo isso vai passar pelo contexto da educação. Acho que é muito mais fácil a gente atingir um objetivo mínimo nessa situação através de responsabilidade civil do que de prisão. Com certeza, cara, sem dúvida alguma. E acho que nesse sentido, as redes sociais começaram agora na pandemia, para a gente fechar esse nosso raciocínio, cara, as redes sociais começaram na pandemia a ter uma conduta muito mais ativa, né? Porque antes era uma crítica que se fazia muito grande. O Twitter deixava o pau quebrar, deixava qualquer um falar besteira que bem entendesse, o Facebook também. Só que quando veio a pandemia, veio a oportunidade das redes sociais reconfigurarem as suas políticas de uso. Então, quando, especialmente pessoas que são celebridades, divulgam ali nas redes sociais notícias fraudulentas, notícias falsas, o Twitter, o Facebook já começaram a, ponte própria, deletar e falando assim, ó, não, cara, você não vai divulgar isso porque isso é mentira. Isso é uma fake news, você não vai divulgar isso. Então, eles deletaram post do Eduardo Bolsonaro, post do Jair Bolsonaro, né, post de outras lideranças mundiais. Acho que o do Trump caiu também. Não, o Trump não foi deletado, né? Porque o Twitter também não teve coragem de fazer isso. O Twitter só fez assim, ó, o Twitter colocou um alerta. Atenção, essa notícia pode ser falsa. Né? Quando ele divulgou lá que haveria uma fraude se houvesse o sistema de votação pelos Correios dos Estados Unidos. Aí ele colocou lá, Bruno, o Twitter colocou um alerta. Cuidado, essa notícia não há um dado que fundamente essa opinião. E isso é super importante, cara, que se eu sou o Zezinho das Couves, que tenho 10 seguidores, o meu tweet não vai ter impacto, cara. Agora, se eu sou um Obama, o Obama tem 125 milhões de seguidores no Twitter. O Donald Trump tem 80 milhões de seguidores no Twitter. O Bolsonaro tem 8 milhões de seguidores no Twitter. O que esses caras falam, como lideranças mundiais que são, repercute bastante. Então, Bruno, eu acho que... E a quantidade de gente que... E a quantidade de gente que morreu nos Estados Unidos ou que foi internada nos Estados Unidos há cerca de um mês porque o Trump falou alguma coisa sobre... Não, teve um que falou de detergente também. O COVID, né? O detergente com metanol. Foi mais de 100 pessoas internadas nos Estados Unidos. É uma barbaridade. Ou seja, ele colocou em risco a vida de vários cidadãos americanos. Aí o Twitter começou a falar, a minha rede social... E olha, é lógico que a questão do Twitter, no fundo, tem um pano econômico, né? Ele começou a pensar, não, daqui a pouco tá todo mundo falando o quê? Eu acessar Twitter só tem notícia falsa, para que eu vou acessar? E as pessoas, ao longo prazo, vão começar a perder o interesse por acessar a rede social por ser um antro de quê? De notícia falsa. Por que as pessoas... Lembra das correntes que tinha de PowerPoint nos e-mails? Né? Que, vou mandar uma corrente, era um saco uns 10 anos atrás. Depois isso migrou para o irmão. Depois migrou para o Facebook. E as pessoas agora estão migrando para o WhatsApp e tal. Então tem muita gente que está de saco cheio desses aplicativos, exatamente porque são coisas que não agregam. Então, o que essas plataformas estão olhando eu não quero deixar de agregar. Essa é a minha visão. Mas você não acha que o fato de ter... pode parecer até uma visão tola no primeiro momento, mas eu acho que ela tem uma construção social aí. Você acha que o fato de terem trocado o nome de mentira para fake news reduziu um pouco o potencial que a sociedade vê como aquilo sendo lesivo? Eu quero dizer mais ou menos o seguinte, eu já ouvi você falando alguma coisa mais ou menos assim, fato não tem opinião, fato é fato, ponto. Eu posso ter impressões sobre isso, posso ter... Exatamente. Mas o fato é aquele.
A minha preocupação é, será que o fato de ter passado a usar a expressão fake news glamourizou um pouco a coisa e fez com que ela perdesse um pouco daquela... Porque antigamente mentiroso era uma ofensa. Então, assim, você é mentiroso. Né? Agora hoje, não, você fala fake news, parece que tem uma áurea, eu não sei se essa glamourização é a palavra exata, mas eu tenho a sensação de que perde um pouco do potencial. É porque eu entendo, e exatamente falei agora há pouco, eu preferia combate à desinformação, combate à mentira em redes sociais, e eu acho que a gente precisa bater muito nessa tecla, cara. Fato é uma coisa, opinião é outra. Então, se o governo, para a gente usar o exemplo da semana, ele está propositalmente atrasando a divulgação dos dados para que ele não apareça no Jornal das 8, né? Exato. Isso é um fato, cara. Olha, o governo realmente está atrasando. Aí eu discordo. Não, olha só, não é discordar. Antes ele divulgava 5 da tarde, agora ele divulga 9 da noite. Ele está atrasando. Né? A gente pode discutir a razão desse atraso. Ok. Falar assim, o atraso é porque a consolidação dos dados está mais demorada. Beleza. Eu posso ter uma opinião contrária. Não, na minha opinião, ele está atrasando para que a Globo não divulgue no Jornal Nacional. E a gente pode entrar em desacordo nesse acordo. Né? Isso. Um fato ele está atrasando. Era no horário e era no outro agora. Não se discute. Agora, a gente pode discutir a razão. Vamos dar um exemplo para a criança entender. Está chovendo. Está caindo água do céu. Eu chego, Leandro, está chovendo. Você não está não. Eu como não, velho. Você não olhou a janela? Está chovendo aqui, nós estamos no mesmo lugar. Está aqui, ó. Eu não vou sair agora porque está chovendo. Você, isso não é chuva. Não, cara, isso é chuva. Está caindo água do céu. A gente pode discutir se aquela chuva, para mim, é uma chuva forte e para você é uma chuva fraca. Segundo o nosso conteúdo de vida. Eu não, Leandro, isso aqui nessa região, cara, onde eu moro, isso aqui é chuva fraca. Você não viu nada. Bruno, realmente eu moro aqui, então se você está falando, eu acredito na sua opinião. Então é um exemplo pueril, mas é um exemplo que distancia fato, Exato. Dado, realidade de opinião. Então, às vezes você fala uma realidade, as pessoas, nossa, essa opinião... Não, filho, isso não é opinião. Uma vez eu fiz uma publicação. Nós estamos tendo um governo de generais. É só olhar o número de generais nomeados. Fato. É um fato. Você pode saber se aquele general é competente ou não. A gente vai discutir a competência dele para outra conversa. Cargo. Isso é outra coisa. Isso vai ter que ter uma demanda mais profunda. Eu posso falar, o cara que está como ministro da Saúde não tem experiência nenhuma em saúde pública. Não, ele tem sim. Então me mostra. Olha o currículo dele aqui. Então tem alguma coisa no currículo dele que não está aparecendo. Porque eu lendo o currículo dele, eu estou tendo a impressão de que é um fato que ele não tem experiência nisso. Não estou discutindo se ele é um bom caráter, se ele é um mau caráter, se ele é um bom gestor, se ele é um bom servidor público, se ele é leal ao presidente. Eu estou discutindo que ele não tem experiência na saúde pública. A análise de fato não é juízo de valor, né? Cara, eu falo assim, o ministro não tem experiência na área da saúde. Porque você é petista, esquerdista, não volta o PT. Filho... É outra conversa. Isso é outra conversa. O que eu falei esse ministro, ele não tem experiência na área da saúde, segundo o currículo dele, ele demonstra. Ele tem experiência em logística. Pronto. Bem, se a gente achar que saúde agora é logística, ele pode ser o cara certo. Toca o pau. Estamos num acordo. Mas as pessoas, cara, a gente está num momento tão sensível que as pessoas têm preguiça de pensar, refletir e contra-argumentar. Exatamente. Tem muita gente, você me segue lá no Instagram, você sabe disso, tem muita gente, nossa, Bruno, como é que você tem paciência de responder uns ignorantes? Cara, porque eu tenho que mostrar para ele que o argumento dele é desqualificado. Eu só vou mostrar para ele que o argumento dele é desqualificado se eu contra-argumentar. Então, às vezes, o cara escreve a maior barbaridade do mundo. Eu falo, fale mais sobre isso, eu não entendi o seu ponto de vista. Aí o cara deleta o comentário. Porque ele não sabe falar mais sobre aquilo, ele não tem dado nenhum para falar mais sobre aquilo. É só repetição, né? É só repetição de algo que ele ouviu em algum lugar. E eu acho, cara, que a gente é formador de opinião. Você dá aula aí, eu dou aula aqui. E cara, a gente tem que ter essa paciência. A gente escolheu uma profissão que é uma profissão dialética. Quem não está com paciência para esse diálogo, ele não deveria estar exercendo a profissão de professor, né? Por mais que em alguns momentos beire o insuportável você ter que discutir algumas coisas que são consolidadas, né? Maturidade psíquica, Leandro. Maturidade psíquica. Cara, o que ele fala, ele não está falando de mim, ele está falando dele. Né? Exato. Ele tá falando que ele ama, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou um filho da mãe. Cara, eu sei que eu não sou. Então eu tô bem inteiro a respeito da minha autoestima e eu deixo ele passar vergonha sozinho, entendeu? Mas eu acho que aí a gente consegue fechar um pouco, Bruno, né, naquela ideia do valor da ciência hoje e dos revisionismos que eu tinha
falado para ti um pouco mais cedo. Porque, de uma certa maneira, as pessoas acham que elas podem ter opinião sobre algumas coisas que não admitem opinião. Né? A Terra é plana, essa é a minha opinião. Puxa, irmão, desculpa. Né? Esse assunto é um assunto que não admite opinião. Mas a gente, cara, a gente tem assim, esse revisionismo científico e o revisionismo mais preocupante também, o histórico, né? Exato. Um revisionismo histórico muito complicado. Essa ideia de escravidão não existiu. Oi? Porra? Como é que é? Tem documento, tem livro, tem depoimento, tem filme, tem testemunho, tem 200 milhões de coisas que mostram que existiu. Não, isso aí foi uma forma... O cara da Fundação Palmares falou que foi bom para a população negra, não é essa frase do cara? Cara, então sim, cara, tem coisa que eu falo assim, não, aí já baixou tanto o nível de discussão que aí eu tô fora. Fica difícil. Aí eu não vou tentar desconstruir uma coisa tão ignorante. Mas esse cara pode ser responsabilizado por uma afirmação dessa, Bruno? Eu acho que é esse o ponto. Porque ele vai alegar que é a opinião dele. E aí, a contrapartida isso não é uma opinião, isso é uma análise fática. Mas eu acho que depende do contexto, entendeu? Eu acho que depende muito do contexto. Porque senão, cara, se a gente começar a chegar num nível extremado disso, aí, por exemplo, eu sou ateu, eu vou chegar numa religião, vem cá, você não pode falar isso 8 horas da noite no horário nobre num canal de televisão, porque Jesus e Deus não existiram. É minha opinião. Cara, mas você tá louco? Isso aqui é a base do cristianismo, todo mundo acredita nisso. A maior parte da população acredita, é cristã, acredita na Bíblia. Não, eu acho a Bíblia uma história legal. Só isso, nada mais. Não é um livro para eu seguir para minha vida todos os dias. Nossa, que chocante, que absurdo. Porque senão a gente pode chegar nesse tipo de absurdo também, entendeu, cara? Eu acho que assim, eu acho que a gente tem que se educar cada vez mais, eu acho que essa é a principal ferramenta. E quem disse uma barbaridade que duvida da ciência, mas que não coloca as pessoas em risco, por exemplo, quando eu falo que a Terra é plana, qual que é o risco? É você andar até o fim da Terra e cair no espaço sideral? Então, assim, é tão absurdo que você deixa a pessoa com a ignorância dela lá e quem quiser acreditar, que acredite. E o máximo que você pode falar simplesmente, não, a Terra é redonda, tem vários documentos e dados científicos que provam isso e vai estudar, né? Mas o cara que fala que tomar suco de limão... Mas aí é que tá. Mas para eu tentar encaminhar, né? Tirando a parte da Terra plana, que foi o exemplo absurdo que a gente usou, mas pensar naqueles exemplos em que efetivamente pode ter uma consequência. O cara que falou que tomar, sei lá, suco de abacate faz curar da Covid. Esse cara, ele tem responsabilidade nesse caso? Porque a gente pode discutir se ele cometeu um crime ou não, mas não é a nossa pegada. A minha preocupação esse cara, nesse contexto, ele contou uma mentira, para não usar a expressão fake news. Esse cara, ele vai ser passível de uma ação de responsabilidade civil e de uma indenização à sociedade, um dano social, alguma coisa assim? Falar em abstrato, né, cara? Eu acho que vai ter que ver muito caso concreto. Por exemplo, se ele falar uma coisa dessa e ficar provado um nexo causal de que uma pessoa deixou de se tratar porque seguiu aquele tipo de informação que aquela pessoa divulgou exclusivamente para ela, num contexto em que ela tinha poder de decisão sobre a outra. Então, se um médico falar para a pessoa assim, você vai tomar suco de abacate 3 vezes por dia e você vai ficar curado da Covid. Aí eu acho que dá para estabelecer um nexo de causalidade. Foi a conduta do médico que fez o cara tomar o suco de abacate e fez ele morrer e não obter o tratamento. Então, posso ter uma perda de uma chance aqui, né, de se curar. Eu acho que vai depender muito do contexto concreto. Eu acho em abstrato, acho mais complicado a gente falar. É lógico que há uma possibilidade, mas desde que demonstre que aquela conduta foi determinante para aquele resultado, seguindo os elementos lá da responsabilidade civil. Se for um digital influencer, você acha que faz alguma diferença nesse caso? Se, por exemplo, Pode fazer. Porque aí, é o Felipe Neto que vai e fala um troço desse. Eu acho que como ele vai impactar a vida de muitas pessoas, se provar um mínimo de dano àquelas pessoas, eu acho que pode ter uma tutela de danos coletivos, né, de danos sociais. A gente pode ter uma tutela ali que faça com que ele responda individualmente a uma pessoa que provar o dano que sofreu em virtude daquela conduta. Pode ter uma série de questões. Eu concordo contigo, cara, porque eu acho que a situação ela acaba sendo tão complexa nos dias de hoje que a gente tem que fazer uma análise de todas as variáveis, né? Não é uma... Isso você estabelecer um padrão geral para toda e qualquer situação, porque a manifestação de qualquer natureza dessa, feita por um cara que tem 10 seguidores, vai ter um impacto diferente da mesma manifestação feita por aquele sujeito que tem 35 milhões de seguidores. Assim, há uma potencialidade, cara, de responsabilização. Agora, se ela vai haver no caso concreto ou não, a gente vai ter que olhar e verificar a conduta, nexo, resultado, as provas produzidas nesse sentido. Eu acho que há, sim. Se ficar provado que aquilo dali gerou um resultado danoso, eu acho, sim, que é possível a gente cogitar numa responsabilização.
Bruno, agora que eu vi, cara, a gente já passou, ficou batendo papo aqui, passou daquilo que eu tinha combinado contigo, Não, cara, já te tranquilo. peço Daqui a pouco eu tenho outra desculpas. palestra na Academia Brasileira de Direito Civil. Ah, eu vi lá, cara, eu vi. Arroz. Vou tentar acompanhar para ver se a gente aprende mais Vamos alguma lá. coisa sobre, sobre fake news também, não é? Vou aprofundar um pouquinho esse nosso papo também. Legal. Vou até, para a gente não se estender muito, Bruno, já te pedindo desculpas por ter passado do tempo Sem que a gente problema tinha nenhum, combinado, cara. dá uma Disposição. olhada aqui rápida nas perguntas para a gente ver se você Vamos lá. consegue dar Deixa eu olhar aqui, alguma ó. coisa. Ó. A Gabriele, lá no começo, traz assim, ó, no caso de dar uma conta influente como garantia, como você citou, tem a ver com a pessoa que movimenta e produz aquele conteúdo depois que deixa de pertencer a esse, ela não perderia valor? Acho que ela está Com dizendo dessa... certeza. Com certeza, Gabriele. Assim, não foi uma opinião fechada, né? Foi uma provocação para a gente pensar. Mas e se ele desse aquilo em garantia e com a autonomia privada dele ele se comprometesse a continuar gerando valor para a conta? Produzindo Há um material, né? caráter personalíssimo. E aqueles que são geridos hoje por assessorias de comunicação, que não dependem mais desse caráter tão personalista, né? Então, eu acho que é um pensamento, Gabriel, não tem ainda resposta fechada, não, é só uma provocação. A Até Elisa, mesmo usar essa conta para fazer publicidade, né? Que algumas pessoas têm feito isso, né? Grandes contas têm feito publicidade de empresas produtos, pequenas nesse período. A Elisa que pergunta, sendo patrimônio ainda que digital, já não deveria estar incluído automaticamente nos bens a serem divididos por meio ameação lá no testamento? Sim, é isso que eu defendo a herança digital nesse meu livro, exatamente nesse sentido aí, tá? Em Viu, teoria, deveria estar e deveria ser dividido. O problema é que, na prática, as pessoas não lembram que esse patrimônio Mas tem que ver existe. também, né, cara? Porque na maioria das vezes, essas contas têm muito pouco valor, porque a Sim, maioria das pessoas que falecerem, as pessoas que seguem ali não vai ser uma audiência qualificada, vai ser simplesmente uma audiência de amigos. Então a página pode virar um memorial, pode ser excluída. Enfim, tem as opções lá que os próprios provedores já estão dando. A venda de conta digital seria como a venda de um ponto comercial? A gente podia pensar nisso, né? Como é que seria, como o próprio professor Leandro aí falou, a questão da não concorrência e coisas do tipo aí. A Gabriele falou que lá em Belém eles chamam mentiroso aí de potoqueiro. Essa essa eu não expressão também é conhecia. nova. Eu amo Belém, viu, Gabriele? É legal demais, melhor comida do Brasil. Junto com a comida Potoqueiro baiana também. também, a moqueca baiana é fantástico, sensacional, estou com saudade. Fui em Salvador ano passado, em setembro. Depois eu quero ir presencial, hein, Leandro? Você me chama, viu? Eu nunca fui na UFBA aí. Corra! Você passando por perto de Salvador, a gente Eu te dei aula aí cata. em Salvador, você sabe, né? Eu dei aula aí de 2007 a 2012, cara. Eu dei aula aí no Sejus, que era um Que curso legal, cara, não famoso aí, sabia não. preparatório, que depois virou Sejas. Dei 5 anos de aula seguida em Salvador, 2007 a 2012. Era bom demais. Ficava na Mas, ondina ali. ó, o convite já está feito, meu amigo. Você apareceu por perto de Salvador, você avisa que Fechado. o presencial é obrigatório. O convite do Show de digital, bola. ele vem com o presencial né, Ele é o tira-gosto. coligado. Não tem essa. Ó, a Aline pergunta, prof. Bruno, qual a sua opinião sobre o corte de incentivos financeiros da página que divulga notícias falsas? Excelente, Aline. A gente tem uma iniciativa no Twitter hoje, né? Eu até esqueci o nome dela, já tem mais de Giant 500 alguma mil. coisa, né? Exatamente. Tem mais de 500 mil aqui seguidores já. Giants Brasil, né? Exatamente. Eu estou seguindo eles lá e eles ficam denunciando um monte de site fake aí para as empresas tirarem o patrocínio desses sites fakes e tem dado um pouco certo. É uma iniciativa nova, né? Os gestores de redes sociais dessas empresas estão começando a pensar. Eu acho super legal, viu, Aline? A pergunta aí. A Júlia fala, haja paciência, né, com esses haters. Tem que ter, Júlia. Democracia, isso, minha amiga. O Rodrigo aqui pergunta, o fato de plataforma como Twitter e Instagram poderem apontar informação como falsa ou verdadeira, não há também o risco desses provedores de fazer seletivamente, tornando ministro da verdade? Ô, Rodrigo, eu falo disso sempre, cara. É um grande risco, mas são riscos que têm que ser adotados, né? E eu acho que se amanhã eu publico um post que não tinha nada de incorreto e a rede social deleta, eu acho que eles também podem ser responsabilizados civilmente por abuso de direito de deletar. Né? Eu estou falando de abuso de direito de apagamento. Já que eles estão apagando, a gente pode falar no abuso do direito de deletar. Eu acho que a gente pode pensar nisso sim, viu, Rodrigo? E, inclusive, o Trump está reclamando disso. Como assim? Eu só levantei uma hipótese, eu não disse que há uma fraude. Eu levantei uma hipótese de O fraude. risco, né? Eu não posso agora opinar como candidato à presidência, o Twitter vai lá e vai me dizer o que eu posso falar e o que eu não posso falar,
E se tiver um viés ideológico por detrás? Ele começa a censurar a direita e deixa a esquerda correr solta. Outro dia, um ministro iraniano falou na semana passada lá, pregando a morte, um ayatolá lá do Irã, pregando a morte de israelenses. E o Twitter não deletou, então todo mundo caiu de pau. Peraí, do Bolsonaro agora você deleta, pode? do Trump você alerta, e agora do Irã lá você não vai deletar esse post aí que incentiva a morte de israelenses? Pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Exatamente. Então eu acho, Rodrigo, que a isonomia de tratamento vai ser interessante a gente observar. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E uma coisa que é interessante, que a pergunta do Rodrigo me fez lembrar disso. A gente acha que o Twitter, o Instagram ou as redes sociais de hoje, elas poderiam exercer essa atividade de cerceamento da informação. Só que isso sempre existiu através da mídia, né? Tem a discussão clássica, né, se a mídia seria ou não o quarto poder, tem filmes tratando sobre isso, porque de uma certa maneira a informação ela só está um pouco mais fácil de você distribuir e acessar, mas Leandro, a ideia é a mesma. Cara. Vamos além. Essas redes sociais são feitas de algoritmo. Eles não podem deletar. Eles podem só direcionar o algoritmo para não mostrar aquilo dali. Então, para quem publicou, ele está lá, poxa, publiquei isso aqui hoje, não bombou nada. Por quê? Porque o algoritmo entendeu que aquilo dali não era algo para ser mostrado. E não mostrou para ninguém. Não precisa pagar. É só não mostrar. Programa o algoritmo para quando identificar alguma coisa que seja potencialmente danosa, para ele o quê? Simplesmente não mostrar para as demais pessoas. E isso que você está falando, Bruno, acho que os alunos podem fazer um acompanhamento disso fácil. Lembrei de uma coisa, né, para te falar. Tem um colega teu que deixou umas bombas daí que eu esqueci de anotar, tá? Semana passada a gente falou com o Faleiros, na quarta-feira. Excelente. Ele é sensacional, cara. No 40º episódio do Supremo Cast vai ser o Faleiros. Ele é sensacional, ele é uma figura. Eu acho ele... Não, ele é... E ele deixou umas perguntas aqui para você, eu esqueci de trazer aqui para anotar, mas uma das coisas que ele estava falando tinha exatamente a ver com isso. E é muito importante a gente entender o seguinte, para pensar, por que às vezes um post que você faz no LinkedIn, no Twitter, no Instagram, tem 100 curtidas, e o outro que você faz exatamente a mesma coisa, no mesmo padrão, no mesmo sentido, mas é num outro dia ou num outro horário, tem 20, né? Estou usando um número simples. Será que as pessoas deixaram de gostar daquilo de um dia para o outro? Ou será que isso passou a não ser divulgado? É a grande discussão sobre transparência algorítmica, né? Que ele deve ter falado aí, né? Como os algoritmos trabalham. Eu não preciso saber como é que ele monetiza, eu não preciso saber o segredo do negócio daquela rede social, mas eu preciso saber por que ele está me mostrando tanto aquilo dali e não está me mostrando outras coisas. Por isso que é tão importante a gente seguir as mais variadas correntes de pensamento, de pessoas. Exato. Então eu sigo gente na direita, na esquerda, no centro, eu sigo filósofo, eu sigo economista, eu sigo político, eu sigo jurista, eu sigo jornalista, porque assim eu consigo formar uma opinião mais abrangente para a gente ter esse tipo de bate-papo. E faz parte, né, você pegar e ler um tweet e falar assim, não concordo com isso. É bom porque se todo mundo confirma só o que você está dizendo, não serve, cara, né? E tem hora que eu até me pego, não, cara, esse cara falou muita coisa idiota, vou parar de seguir. Não vou não. O cara falou uma coisa que é a opinião dele, vou dar mais uma chance e depois eu continuo seguindo o cara. A gente tá muito intolerante também com a opinião do outro. Né? Bruno, velho, eu te agradeço demais. A gente já estourou muito tempo que eu tinha combinado contigo. Eu te peço aí, desculpas. Pô, eu gostei pra caramba, velho. Eu faço as minhas anotações aqui. E acho que essa forma de bate-papo ajuda a gente a entender um pouco melhor como o direito é construído, né? Os alunos às vezes olham para a gente na frente da sala de aula, acham que é uma coisa fora do normal. Não, cara, é assim, é normal, a gente bate papo, a gente tem dúvida, a gente conversa e a gente vai construindo o direito exatamente a partir disso, né, velho? Exatamente, isso é o direito, né, cara? Isso é o mais legal. Não é Bruno, matemática, né? Muitíssimo obrigado, velho. Eu te agradeço demais em Valeu, meu nome. Parceiro Leandro. Conta comigo aí, cara. E quero ir presencial em Salvador aí. Eu amo Salvador, tem primo meu primo irmão mora aí. Ele é gestor de colégio em Salvador, então. E quando eu for em São Paulo, vou ver se você tá aí pra gente tomar um café também. Combinadíssimo. Bruno, muito obrigado, velho. Valeu, cara. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Me segue lá no Instagram pra gente estreitar essa relação lá no @ZampierreBruno.